Não sei se a plateia hoje, né? A plateia está meio melancólica, não sei o que é, né? Mas é um teatro que fala muito comigo da questão dos nossos pensamentos, né? Nós pensamos tantas coisas, vivemos tantas coisas. Por que eu quis iniciar isso na rede de jovens, né? Porque o jovem hoje, o jovem tem uma dificuldade de ouvir a Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Às vezes nós planejamos tantas coisas, queremos tantas coisas, e nesse ambiente que nós vivemos, muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus falar conosco, né? Então, assim, como ouvir a Deus se nós vivemos nesse mundo visual, esse mundo que nos oferece tantos atalhos? Muitas vezes nós temos maior dificuldade de ouvir a Deus porque nós vivemos mais do que vemos do que ouvimos. Muitas vezes nos falam e nós não perguntamos para Deus se realmente real, se é verdadeiro, né? E Deus, Ele fez o homem com 5 sentidos, né? Quero explicar bem isso aqui para vocês, vamos fazer uma dinâmica aqui. Hoje a ministração vai ser bem dinâmica mesmo. Então, sobre os 5 sentidos que Deus deu ao homem, né? Quem sabe? Vamos lá. Primeiro sentido, ó, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Olhando para o corpo, ele será o primeiro, né? Que eu vou pegar já, aqui, tá? Nós vamos começar vamos começar aqui só para nós definir um pouco sobre isso, né? Temos a visão. Temos a visão e do lado da visão temos a audição, tá? Então, depois dos 3 abaixos que tem o olfato, o paladar e tem o tato. Mas eu quero falar sobre a visão e a audição, que os dois são os órgãos que tem 2, né? São 2 olhos, 2 ouvidos. Tipo assim, não é naquele esquema. Aquela hora. Isso. Pega o álcool para mim, posso. Então, nós temos. Deixa eu botar. Vamos ter para ver. Tá. Então, nós temos aqui a visão que está relacionada com a audição. Então, a primeira coisa que, como a gente vai ouvir Deus, Deus, a primeira coisa que vai fazer é você ver, tanto nos olhos naturais como nos olhos espirituais, para nós podermos ouvir aquilo que ouvir Deus, ouvir nossos conselheiros, aquilo que nos aconselha, ouvir nossos pais, né? E depois nós temos as 3 alternativas, que são o olfato, o paladar e o tato. São 3 alternativas que o homem tem. Todo ser humano, você jovem, você tem 3 alternativas. A primeira coisa que Deus vai fazer, né? Chuma aí. Chama chuma. Tá tudo aí? A primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai te dar uma visão. Uma visão. Onde está a visão? Então, Ele vai te dar uma visão, né? Uma visão, né? E a segunda coisa que Ele vai te dar depois dessa visão é a audição. E a visão e a audição, eles são amigos, muito amigos, são amigos, isso. Andam juntos, cirandinha. Vai, cirandinha. Isso. Eles andam juntos.
E ele disse que eu vou ter 3 alternativas, que é o olfato. Onde está o olfato? O olfato, muitas vezes, nós podemos sentir o cheiro do perfume, né, de uma boa comida, né? Ah, será que eu vou comer aquele bolo? Aquele perfume. Então eu preciso ter muitas vezes uma direção de Deus, preciso que. Porque a visão veio, né? A visão veio, ela olhou, observou, e o olfato veio tudo, né? Veio com tudo, e aí a audição ficou meio jogada. Não quero ouvir a voz do meu coração, sai daqui agora, chuta essa audição para lá, né? E muitas vezes nós temos uma outra alternativa, que é o tato. O tato, esse que é o perigoso, né? Perigoso. Esse tato está muito aberto. Como é que é? Mas muitas vezes, gente, audição está difícil, vamos trabalhar. Então, mas muitas vezes, gente, a audição, vamos deixar aqui os tá bom, né? O paladar. Paladar, tá? O paladar é aquele que fala. Ou come demais, ou fala demais. O tempo todo. Né? Meu Deus, eu estou rodeando de 5 sentidos, 5 dias. Mas muitas vezes, né, a visão, você é o dono de tudo. Né? Depois você tem que andar de parceria com o quê? Com a audição. Tenho que ouvir, preciso ouvir. Né? Ter essa direção. Né? Então, o pior de todos, gente, não é nem eu falar, porque eu falar ainda estava consertando. Mas o tato, quando nós ouvimos a voz errada, né? O tato, ele começa a querer pegar, que não pode pegar. É tipo assim, cara, né? Então, né? A visão dá uma ajudazinha, é claro, né? Então a visão ela tem que andar em parceria com a audição, né? Ouvir, né? Show, né? Mas muitas vezes a visão ela tem que estar junto. Eu fiz assim mais ou menos para vocês entenderem a importância de nós ouvirmos a Deus. O mais difícil é ouvir a Deus, porque quando nós ouvimos, Ele nos dá as alternativas para nós escolhermos, né? Escolher aquilo que Deus quer que você escolha. Não tome uma escolha errada na sua vida. Falar de ouvir fala da nossa mente, né? E a boca fala que existe um ditado que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, no caso ali que foi o paladar, que ele falou demais, ele vai falar às vezes aquilo que o coração dele está cheio. E o coração é o nosso sentimento, as nossas emoções. E muitas vezes nós não deixamos Deus, nós não ouvimos Deus falar sobre a direção que Ele quer para as nossas vidas. Muitos de nós até, para parar para ouvir essa palavra, tem essa dificuldade. Quantos aqui têm dificuldade nos estudos? Né? Muitas vezes nós estamos na escola, o professor está dando aula e você está viajando na maionese. Você está lá pensando, está na internet, talvez, né? E fica viajando, e o professor capta, né? 1 hora, 2 horas, parece nada, você está com a sua mente longe. Nós temos essa dificuldade na nossa mente, nós temos essa dificuldade porque nós não conseguimos ouvir, né? Não ouvimos a voz do nosso coração, não ouvimos a Deus, não ouvimos ninguém. Não ouvi ninguém, não quer saber de ouvir ninguém, né? É eu mesmo e pronto, minhas emoções. Não conseguimos nos concentrar, às vezes, como eu falei, nos estudos, né? As pessoas que estão do nosso lado, olha a dificuldade que tem uma pessoa ouvir. Vem cá, a audição. A audição pode vir no paladar, pode vir no olfato. Fica no meio.
meio da verdade do irmão. Dali, às vezes está lá, fica aí falando e o fato, né? E aí, às vezes, nós não conseguimos ouvir as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão, às vezes, querendo ter um diálogo conosco, nós não conseguimos ouvir, porque são muitas vozes na nossa mente, muitas vozes falando. Quem vai ter que ouvir, meu Deus? Será que eu ouço o fulano, o cicrano, o beltrano? Nós não conseguimos ouvir por causa das informações na nossa mente, né? Muitas vezes o que nós ouvimos, nós nos denunciamos a nossa mente pelas nossas atitudes. Tomamos decisões erradas por aquilo que nós ouvimos. Eu vou dar uma demonstração bem legal aqui, falando sobre os temperamentos, porque os temperamentos, cada temperamento tem uma forma de reagir àquilo que ele ouve, né? As mensagens que ele ouve, né? Vamos ver aqui. Eu quero que os 4 temperamentos venham aqui agora. Falta um. É difícil de decifrar. Quem vocês acham que ela é? Ah, o Wagner. Fleuma. Hã? Fleuma. É fleuma. Qual é? Olha, gente, são piada. Isso aqui, fleumático e ressentimento. Tá? Então, assim, são os temperamentos. Cada temperamento vai ter suas reações. Tá faltando sanguíneo? Por exemplo, sanguíneo ali, dá licença. segue aqui o sorriso. Sanguíneo é conhecido pelo sorriso. É? Aí, tipo assim, fora do rosto. Esqueci a letra. Eu esqueci a letra do Nando, né? Nando é sanguíneo, né? É sanguíneo, né? Eu? É. Ele nem sabe o que é isso, né? Gente, tá? Os temperamentos só um resumo pra gente saber, tá? 2 temperamentos introvertidos. Isso não é o que eu quero falar. Eu quero falar que essa negócio de ouvir a Deus, tá? Os temperamentos introvertidos ficam juntos, os introvertidos ficam lá. Tá? É o melancólico e o fleumático. O melancólico é aquele que sempre vive um pouco, não triste, mas está sempre. Geralmente as pessoas não curadas ficam tristes, né? Mas é aquelas pessoas que ficam assim, mais quietonas, não gostam muita bagunça, né? Os maiores poetas, geralmente, os maiores escritores são melancólicos, né? Porque eles têm uma autoconcentração, uma autocrítica dele mesmo, né? Ele chora muito. Tem uma facilidade para chorar, chora, ai Deus, posso falar isso, né? Tem o fleumático, né? O fleumático é um temperamento muito difícil de você descobrir. Por quê? Porque o fleumático ele tem como se diz, ele às vezes não é que ele esconde o que ele é porque ele é uma pessoa muito equilibrada. Ele não é de mostrar muito, né? O sanguíneo a gente já sabe, né? Colega que ele briga, né? O melancólico puxa. Então ele é aquele meio inteiro que fica só. Ele é muito observador. Fica assim, eu não sei. Ele é assim? Mas ele acha que. Então ele é muito observador e ele tem também uma autocrítica também do seu lado bem. Quando ele está bravo, você vai ver. Ele busca para ficar bravo. Quando ficar bravo, você vai ver. Mas é uma pessoa assim, é mais amigável, uma pessoa amiga. Né, está sempre disposta a ajudar as pessoas. Então, o fleumático ele é muito equilibrado, né? Já o colérico é aquele que é o estupicu, né? Tudo resolvido na porrada, né? Olha Jesus, como é que você vai falar? Olha o tamanho dessa pessoa. Né? Então, é aquele que não tem paciência, ele se sobressai muito por isso, né? Sempre bravo, tá sempre, né? Ninguém manda nele, é ruim, né? Já se denunciou também? Né? E temos o sanguíneo, que é o cara mais lindo que eu acho. Assim, né? É uma hiena totalmente, né? Tá sempre rindo, né? Tá sempre rindo, né? Sempre alegrão. Então tá. Então eu vou dar umas situações de como que eles vão ouvir a Deus. Ouvir aquilo
aquilo que Deus tem chamado, aquilo que Deus está chamando para conversar com ele, falar com ele, né, se revelar a ele. Como que o sanguíneo vai reagir? Eu peguei isso dele, tá? Como que o sanguíneo vai reagir quando ele está ouvindo Deus? Já está rindo. É assim? Quando o sanguíneo sabe que ele está ouvindo Deus, né? Olha, uma das coisas que o sanguíneo, quando Deus sabe o que ele faz, ele não ri, ele chora. E muito. Né? Eu choro muito. Né? E agora vamos ver o colérico quando ouve Deus. Eles mesmos se esmurram. Verdade. Eles veem que ele é um cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem essa parte também, tem aqui ele mesmo se sacrifica, auto-sacrifica mesmo, né? Ele vê realmente que quando Deus fala para o colérico, ele precisava, né? E ele as forças estão loucas para bater a pessoa, né? Aí vai ter que estar louco para bater nas áreas. Deus falou com você, não bate! Me segura, Deus! Me segura! Me segura! É assim, meu filho. O fleumático, quando ouve, vamos lá. O fleumático, quando ele ouve, simplesmente ele vai dar aquela risadinha dele, olhar dele. Olhar tipo mama, né? Aquele altinho, né? Então aquele olhar, Deus, né? Chora. O que mais chora, não, no caso, na questão o melancólico. Só chora, né? Chora não, e ele se encolhe no canto, né? Fica aí, no canto aí, melancólico. Isso, não, mas abaixa, vai pro fim, vai pro fim. Já vai pro fim, já né? Então, o melancólico é assim, quando ele ouve. Agora, quando o sanguíneo, né, toma uma decisão errada na vida dele, né? Ele tomou uma decisão errada, né? Tomou uma decisão, não ouviu Deus. Não ouviu Deus e está arrependido. E agora, o que vai fazer? Você não é sanguíneo? Tipo assim, o sanguíneo, quando ele não ouve Deus, que ele viu que ele fez a coisa errada, meu Deus, ele é capaz de tentar um suicídio. É sério, gente, eu estou falando assim, às vezes no natural, mas também seria usar outros meios. Ele acabou com ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue se levantar, ele não quer mais rir. Ele se fecha, dependendo do segundo temperamento dele, né? Então, eu sei que eu sou sanguíneo, só assim, se eu faço uma coisa que eu sei que eu fiz errado, né? Hoje não, hoje eu tenho esse equilíbrio, né? Eu estou mais equilibrada, né? Eu não vou ficar. Eu me lembro que no começo, quando eu me converti, eu sou sanguíneo com melancólico, eu tenho um pouco de sanguíneo e um pouco de melancólico, mas o que mais predominante na minha vida é o sanguíneo. Eu me lembro que no começo eu ficava assim, no começo eu só ria. Aí tinha semana que não tudo mais. Tinha semana que eu estava. Olha aí, não vai rir. Aí mudava a semana. Então, meu Deus, isso aqui é dificuldade criativa, muito grande, né? E o fleumático, né? Quando ele sabe que ele não, colérico, né? O colérico, ele é capaz de matar o homem. Ou quebrar tudo na casa dele. Ai, meu Deus. É verdade, gente. O colérico, ele quebra tudo, né? Esmurra tudo da cara dele. Né? O
né? Ele também tem essa parte de sensível. Essa parte sensível. Meu Deus, esse problema é querido. Se você tivesse uma decisão errada na sua vida, o que você faria? É isso, traumático não faria nada. Ele não não faria nada nesse cara. Ele ia analisar o que? Né? E o melancólico, né, também. Ia se acabar de chorar. Ele ia se trancar no quarto, ficar 3 dias sem tomar banho. Gente, você sabe que a maioria que tem depressão são os melancólicos. Que consegue ficar na depressão, no estresse, né? Tudo pela falta, não. Tá bom. Só vou falar para os temperamentos aqui, né? Não estamos usando muito. Posso falar para eles? Eu quero que você abra a palavra em Isaías. Essa foi só uma introdução. Tem gente que diz, ai meu Deus, quero ir embora, vou para casa, minha novela. Isaías 29, versículo 18. Onde não vai demorar muito? Que achei aqui? Ano 15? Acho que até 10 horas do dia. Eu não posso demorar muito para falar. Eu sou objetivo. Eu lanço a mensagem, tá bom. Né? Tá bom. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, tem que ouvir do mesmo jeito. Então, vamos lá. Isaías 29, 18. Alguém lê para mim? O marido? Posso voltar com você, marido? Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lavrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. Muito bem. Quando eu falo aqui, abre já para mim, você continua lendo em Provérbios 1:33, tá? Então, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras. É isso? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E, é que eu estou sem óculos, eu copiei. E dentro da escuridão, e dentro das trevas, os olhos dos cegos verão. Meu Deus, como é que pode uma pessoa cega ouvir Deus? Pode, né? Porque é uma audição, não. Eu quero não entendendo meu arranjo. Né? Então, como é que pode as pessoas cegas ouvir Deus? Cegas, que eu estou falando, não é do cego, daquele do cego meio natural. Estou falando daquela pessoa que não tem entendimento de Deus na sua vida. Ouvir Deus. Muitas vezes nós estamos assim, meus amados. Nós precisamos deixar que Deus abra o nosso entendimento, deixar que Deus tome conta dos nossos 5 sentidos, deixar que Deus controle o nosso temperamento, para que nós possamos ouvir a Deus. A falta de ouvir a Deus, você vai tomar uma decisão hoje, jovem, na sua vida, que pode mudar o seu destino, que pode mudar a direção de Deus na sua vida. Há 10 anos atrás eu gostaria de ter feito algumas coisas. Há 20 anos atrás eu gostaria de ter feito alguns estudos, alguns cursos, e que hoje eu não posso voltar. Naquela época Deus falava muito comigo, eu estava compartilhando com o meu esposo, que há 20 anos atrás eu consegui, não, tinha uns 15 anos, eu estava com toque de violão e até sabia que eu estava com mais notinha. Eu saí daquela não sei, eu não lembro. Eu sei que eu sabia tocar aquela musiquinha, né? Então, eu me arrependo de muitas vezes não ter feito. Porque muitas vezes Deus me deu músicas, me deu canções, e que eu joguei
fora. Hoje eu não consigo, não gravei as músicas, não consegui gravar as músicas que Deus me deu. E hoje é o tempo, porque tudo é um tempo. Naquele tempo Deus estava movendo isso para mim, na minha vida. Deus te deu oportunidades. Muitas vezes você tem a oportunidade de fazer uma aula de dança, você tem a oportunidade de fazer uma aula de inglês, né? Você tem a oportunidade de fazer um curso que vai trazer uma profissão, que vai trazer algo que vai desenvolver a sua vida, as oportunidades. Não perca. Não, o que você quer ser da vida? Não quero ser vagabundo, né? Não quero trabalhar, né? Mas meu Deus, como é que vai casar? Vai sustentar uma casa? Eu quero trabalho e eu fico vagabundiano, né? Muitas vezes as nossas decisões, daqui a 10 anos, jovem. Vamos ver, quem é que é o mais novo aqui? Vamos ver quem é o mais novo aqui. Mais novo? Não. Gabriel, você tem quantos anos? 15? Tem alguém menos de 15 anos aqui? Leonardo, né? Leonardo da Vinci, tem quantos? 13? Tem alguém menos de 13 anos? Eu também. Né? Né? Então, 13 anos ele tem. Leonardo? Não, tira das crianças, só os adolescentes. Leonardo, você sabe o que você quer ser quando crescer? Não, senhor, já cresceu não sei se vai crescer, mas já cresceu, né? Não, mas você sabe o que você já tem isso na mente, o que você quer ser? Não tem essa mentalidade. Mas muitas vezes, jovens, nessa idade, alguns talvez, tem que ouvir aquilo que Deus quer para sua vida. Você hoje está aqui na igreja, tem essa oportunidade. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Você tem essa oportunidade de ouvir a Deus e de decidir ser o que Deus quer que você seja. Mas vai para mim, profeta. Vai para mim, 1:3. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Quem me ouvir terá segurança. É aquilo que eu falei, as alternativas. Se você ouvir, você terá uma segurança. Se você decidir, você vai ter uma segurança, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ter um bom casamento, você vai ter bons filhos, mesmo que sejam aqueles mais terríveis. Que medalha, né? Mas ele é uma criança ótima, uma criança amada, uma criança, apesar de Guilherme e Ana Paula serem novos, só Deus sabe as dificuldades que eles passaram. Até um dia que o Guilherme pregou aqui, eu chorei bastante, estava ali chorando, porque só nós sabemos o preço da decisão dele, custou muito caro. As nossas decisões erradas custam às vezes caro. Por eles ter antecipado um tempo na vida deles. E Deus deu tanta graça, porque eles entraram debaixo da graça de Deus, se arrependeram, voltaram ao caminho, disseram assim: vem aqui, eu quero mudar. Que Deus deu graça, a misericórdia de Deus veio sobre a vida deles. Hoje nós nos damos muito bem. É difícil não, uma sogra se dá bem com, tipo assim, se damos muito bem. Lá nos filhos, quando eu falo do meu genro, eles já jogam assim, tipo, genro, me dou muito bem com meu genro, porque meu genro como filho. E assim, o meu neto, Gabriel, ele é um abençoado de Deus. Apesar de ele ser todo serelepe, mas ele é um abençoado, ele já tem sonhos. Eu olho para o meu neto e vejo que ele tem sonhos dentro do coração dele. Ele já sabe que tem uma pessoa tão forte, que ele já sabe o que ele vai ser. Quem sabe o que ele vai ser? Músico. Não é só bateria, ele ama qualquer tipo de instrumento que tem para ele. E carro. Eu não sei que ele gosta do meu, mas como ele gosta de carro. Não pode ver a Kombi, ver uma Kombi, a Kombi Dionísio. O Fusca do Leandro. Fala assim, Fusca do Leandro. Ele gosta de Leandro. Leandro com segundas infecções. Ele pode. Andou para uma carro na Kombi, Jesus, olha Deus. Entende? Então, quando nós ouvimos a Deus, muitas vezes, essas decisões da nossa vida vai
vai mudar o nosso futuro, né? Eu me lembro que quando eu comecei a me relacionar com o Jairo, quando começou o nosso relacionamento, primeiro começou em off. Off para a igreja, né? Só quem sabia os pastores, o pessoal da família que sabia, nós estávamos nos comunicando através dos relacionamentos, descobrindo, né? Porque eu ficava olhando a mensagem escondido, né? Mas quando nós começamos o nosso relacionamento, eu no começo eu não queria ter um relacionamento com ele. Porque eu estava muito machucada em relação a isso. Eu não queria ter relacionamento não era só com ele, mas com mais ninguém. Fechei meus relacionamentos dentro do meu coração. Por mais que, né, eu dizia, meu Deus, um homem na frente de mim, tipo assim, estou voltando. Né? Então, eu dizia assim, Deus, eu não te entendo, Deus. Eu sempre sonhei nesse momento e eu não quero. Faz alguma coisa no meu coração. Só que no começo eu fiquei muito, eu disse, não quero. Né? E aí me dá uma vozinha lá no fundo, tipo a pastora Angelina, está falando um pouquinho, uma oportunidade para tu ser feliz, né? De repente é ele. Mas ele não é do tipo que eu gosto. Eu quero um loiro alto, olhos azuis, não, bababá. Ele é um olho, é um branco, é um branco. E ele também era chegar numa branca, né? Aí, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a trabalhar. E aí, veio uma voz assim: você tem o poder de decidir se você quer ou você não quer. Depois, mesmo assim eu vi essa voz, depois não vai dizer que eu nunca te dei uma oportunidade. Era o Espírito Santo falando comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo, aí eu tomei essa decisão. Tá bom, Deus, eu não gosto dele, né? Não tenho nenhum sentimento por ele, mas eu vou tentar, né? Aí eu olhei assim, morenão, né? Bobadão. Estamos conversando. Aí eu determinei para Deus, dei 3 meses. Falei, Deus, 3 meses deixa eu fazer alguma coisa no meu coração. É claro que eu já havia um interesse dele, mas eu queria um sentimento, aquela coisa assim, tipo assim, né? Sabe, querido? E aí, tive que dar algo assim. Então, eu me lembro que nós fomos para uma festa lá na família do teu irmão, na casa do teu irmão, do Rodrigo. E aí, foi no aniversário, a gente foi naquele carro ali, tem uma história, né? No Rossel, né? Não, foi perdido, não foi perdido? Ah, Goiás, meu Deus do céu! Mas a gente foi. E eu lembro que na hora, né? Vem cá, amor, eu sou obrigada a fazer essa demonstração. Vem cá, para nós completarmos essa mensagem importante. Né? E eu lembro que nós estávamos conversando ali de família, né? Conversando e falando, não, não é para me abraçar agora. E naquela época não estava abraçado. E aí, de repente, olha só, gente, olha o olhar da colega aqui. E ele conversando lá normal e eu. Eu não acredito que eu não estou feliz. Bíblia, você disse que era bomba
Deus, seus olhos começaram a brilhar, e ele assim, que foi? Aí, ele estava conversando, eu estava sentado, esperando a mesma salgadinha, ele começou a brilhar. E aí, né? Estamos casados, né? Mas assim. Gente, mas por que contei essa história? Porque eu poderia ter tomado uma decisão e dizer que não. Porque eu ia dizer, não, eu não quero ouvir ninguém. Mas eu ouvi, a pastora Janita mansamente, veio falar comigo, né? Tanto que eu fiquei 3 meses sem igreja saber, porque eu não queria nenhuma defraudação, eu queria que as pessoas ficassem defraudando, dizendo, ele é o homem de Deus na minha vida, porque ele, que não sei o quê. Eu não queria isso, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria ouvir Deus. E Deus foi trabalhando, eu creio que também essa demora, Deus trabalhou no coração do Jaime, trabalhou no meu coração. E aí, quando eu comecei a ouvir Deus, que era Ele, e eu fui deixando de fazer. Hoje nós estamos aqui, né? Estou feliz. A noite eu esqueci, né? Então, tudo é um tempo na nossa vida, né? Tudo é um tempo. Para finalizar, vou ler para vocês Provérbios 19, 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, você vai se afastar das coisas de Deus, da comunhão, da palavra do Senhor. Não deixe de ouvir. Como é que eu vou ouvir? Através dos profetas, através da palavra, através da oração, através de uma profecia. Existem várias formas de nós ouvirmos a Deus. E principalmente no nosso coração. A Bíblia diz que o árbitro, sabe quando a gente sabe que é algo de Deus? Quando o árbitro do nosso coração diz sim, diz, você sente paz. Se você está num local que você não sente paz, está tudo muito turbulento, está tudo muito confuso, não está tudo decifrado, tome cuidado. Porque talvez você não esteja ouvindo Deus. Você está tomando decisões erradas, que pode mudar, que pode matar você, pode destruir seus sonhos, pode destruir os projetos que Deus tem para a vida de vocês. Existe uma música da Leila Raul que fala que aquela música da vaidade, fala muito comigo, e diz: atrai-me, Senhor, para perto de ti, esconda-me. E nesses dias você pode se preparar, e nesses dias o Senhor vai nos esconder debaixo do seu manto, debaixo da sua proteção. E debaixo desse manto nós vamos ouvir Deus. Não saia, nós temos mais uma apresentação agora.